Bom, então nós já vimos então como é que a gente consegue determinar alguns tipos de bactérias a partir dessa estrutura, né, de carboidrato que elas têm na parte externa aí da membrana, né? E algumas bactérias, têm umas cápsulas especiais, né? Elas são diferentes. Então, elas têm a parede celular uma cápsula, né, gelatinosa, ou seja, uma cápsula a mais, ou seja, além da membrana da parede, ela ainda tem uma cápsula fora, né, disso, formada por uma estrutura de polissacarídeos, ou seja, de carboidratos. Essa cápsula dificulta a eliminação pelas células de defesa, tá? E logo, ela aumenta o poder infectante da bactéria, ou seja, a bactéria consegue entrar no corpo do organismo e se proliferar. A perda dessa cápsula facilita a ação do sistema imune. Então, o antibiótico ele vem também proporcionando a perda dessa cápsula para que as nossas próprias células consigam fagocitar e matar essas bactérias. Com relação à reprodução, a reprodução bacteriana ela pode ser classificada em dois grupos, tá? Quanto à ocorrência ou não ocorrência de variabilidade genética, tá? Ou seja, de variação no material genético delas. Na reprodução assexuada, não ocorre troca de material genético, por isso não tem variabilidade. Já na reprodução sexuada, tem troca de material genético e, consequentemente, há variabilidade. Elas fazem um processo de reprodução classificado em partes como sexuada, porque tem a troca de material genético, mas não tem formação de gametas, tá? Então, dentro da assexuada, a gente vai ter a bipartição, e dentro da sexuada, conjugação, transformação e transdução. Nós vamos ver cada uma delas. Então, primeiramente, a bipartição é um processo onde uma célula se divide, origina duas células filhas idênticas à célula-mãe, tá? Nesse processo não tem variabilidade genética, porque as duas células que foram originadas são exatamente iguais. A vantagem é que permite a rápida colonização de ambientes, então as bactérias proliferam muito rápido a partir desse mecanismo, tá? Em um curto intervalo de tempo. Então, acaba que para se proliferar no ambiente, isso é uma vantagem para as bactérias. No caso da transdução, é uma passagem de material genético via vírus, tá? Então, o que vai acontecer? O vírus injeta o material genético dele dentro da bactéria, o DNA viral vai se incorporar ao DNA bacteriano, a bactéria vai começar a produzir novos vírus e esse material genético dela acaba indo junto com os vírus. Esses vírus vão infectar outras bactérias e acaba que, juntamente com o seu DNA viral, ele acaba incorporando DNA de outra bactéria também, né? Então, acaba passando, ele serve como um vetor, uma passagem do DNA de uma bactéria para outra, tá? Então, esse é o processo de transdução. É o processo de reprodução bacteriana via vírus, via fago, tá? Que é essa estrutura aí. No caso da transformação, tá? A bactéria absorve o DNA livre no ambiente, proveniente de outra bactéria morta, e insere ela no seu material genético. Então, às vezes, as bactérias que sofrem alguma degradação ambiental, elas são quebradas, acabam liberando o seu material genético no ambiente, e há uma incorporação desse material genético dessas bactérias que morreram em outras bactérias. Ou esse processo de transformação ele é usado muito na engenharia genética também. Quando eu quero que a bactéria adicione um material genético de meu interesse, que ela comece a produzir produtos daquele gene, tá? Então isso funcionava, por exemplo, com insulina, né? O gene da insulina era adicionado no ambiente onde a bactéria estava, o gene era incorporado à bactéria e aquela bactéria começava a produzir insulina, tá bom? Então, a bactéria lisada libera fragmento de DNA, o DNA ele é incorporado na outra célula, na outra bactéria, né? E ocorre uma recombinação entre o DNA da bactéria com o DNA daquela que ela incorporou, tudo bem? Então, isso é o que a gente chama de transformação. E por último, dentro desses processos, a gente tem a conjugação, tá? Que ocorre quando duas ou três bactérias se unem, né? Na forma do que a gente chama de pile sexual. Então, elas transferem plasmídio. Lembra que eu falei que o plasmídio é um DNA fora do DNA bacteriano, né? Que ele serve principalmente para resistência. Então, quando as bactérias começam a realizar a conjugação, elas transferem resistência de uma para outra. E isso acaba dificultando, por exemplo, a ação de antibióticos. Então, essas bactérias, quando elas transferem plasmídio de uma para outra, é como se ela estivesse trocando material genético e aumentando a variabilidade genética, tá bom? Dentro dessas espécies. Com relação ao metabolismo, as bactérias elas podem ser autótrofas, né? Ou seja, elas produzirem seu próprio alimento. Isso tanto através da quimiossíntese quanto da fotossíntese, tá? Lembrando que fotossíntese eu preciso da presença de luz, tudo bem? Então, na fotossíntese bacteriana, a gente tem o reagente, então, CO2, né? E o ácido sulfídrico.
né? Então, a gente, na fotossíntese, normalmente, né, tem CO2 e água, mas em algumas fotossínteses elas usam ácido sulfídrico, que na presença de luz acaba convertendo em enxofre ao final, né? Que é o que é liberado no ambiente, tudo bem? Ao invés de oxigênio. No caso das cianobactérias, elas realizam fotossíntese comum. Então, CO2 e água produz glicose, água e oxigênio na presença de luminosidade, na presença de luz, tudo bem? Um outro tipo de bactéria autótrofa, né, são aquelas, né, que na verdade elas oxidam não substâncias orgânicas, né, como é o caso do CO2, né? Elas oxidam substâncias inorgânicas, como é o caso do ácido sulfídrico e a amônia, tá? Então elas utilizam outros reagentes para obter os mesmos produtos na produção de energia. Só retomando, gente, essas bactérias autótrofas aqui, tá, do mecanismo tradicional, elas usam ácido sulfídrico, tá? O que eu acabei de falar é ácido sulfúrico. Tô falando o nome tudo errado, né? Ácido sulfúrico, tá bom? Então, nesse caso, elas usam outros componentes, no caso, inorgânicos, para a produção de energia, tá? Nesse caso aqui, ela estava usando CO2, que é uma molécula orgânica, e o ácido sulfídrico, que é uma molécula inorgânica, porém aqui ela só usa o ácido sulfúrico e a amônica, que são duas moléculas inorgânicas. As bactérias heterótrofas, elas dependem de organismos autótrofos para obter carboidratos dos compostos usados como fonte de energia. Nesse caso, eles realizam respiração celular ou fermentação. Respiração celular e fermentação que a gente viu nas aulas passadas, né? No caso da respiração aeróbica, elas degradam moléculas orgânicas como a glicose e participam, né, eliminando CO2 e água. Então, respiração aeróbica normal. CO2, mais água, mais oxigênio, produz gás carbônico, água e energia, tá? Então, são bactérias heterótrofas de respiração aeróbica. E, por último, a gente tem aquelas bactérias que fazem a fermentação, tá? Então, ao invés de respiração aeróbica, ela faz só a primeira etapa, que é a etapa da glicólise lá na fermentação. Então, é um processo onde as moléculas orgânicas, elas são degradadas na ausência do oxigênio. Diversas bactérias fermentam leite no processo chamado de fermentação lática, que a gente viu, inclusive, nas aulas passadas, através da produção de laticínios. As bactérias anaeróbicas facultativas, elas obtêm energia tanto pela respiração aeróbica quanto pela fermentação. Então, elas fazem tanto esse processo aqui, quanto esse processo posterior aqui. Né, dependendo da disponibilidade de oxigênio, se tem oxigênio, ela faz respiração aeróbica. Se não tem, ela faz fermentação. As bactérias que causam tétano, por exemplo, elas são anaeróbicas obrigatórias, tá? Por isso, elas utilizam água oxigenada para desinfetar, por exemplo, no caso dos ferimentos, que podem estar contaminadas por causa dessas bactérias. Então, a bactéria que causa o tétano, ela é anaeróbica obrigatória, significa que ela só sobrevive na ausência de oxigênio. Então, por que você usa água oxigenada para matar a bactéria? Porque a água oxigenada tem oxigênio e na presença do oxigênio a bactéria não sobrevive, tudo bem? Então, esse processo de fermentação, ele é aquele processo que a gente viu anterior da formação de ácido lático, tá? Fermentação lática, que a gente chama, não é alcoólica, é lática, né? Então, que o ácido pirúvico está sendo convertido em ácido lático na ausência do oxigênio, tudo bem? Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês entendam, tenham entendido o conteúdo. Peço que vocês façam, então, a página 11 e 12, as atividades de sala do 1 ao 5 de Biologia 2 do livro 2 e de lição de casa para a próxima aula, tarefa online, capítulo 5, Biologia 2. Deixem todas as dúvidas no fórum e nos vemos na live.